Olá, amigos da Plantec. Esta é a 4ª edição do Plantec Talk. Eu sou o Ricardo Torres, diretor de marketing do Grupo Plantec. O Plantec Talk é um programa onde conversamos sobre pessoas interessantes, com vidas interessantes, em posições legais que possam gerar conteúdo relevante para todos nós. Hoje nós estamos recebendo um dos maiores expoentes do mercado de tecnologia, um cara que é protagonista e preparado. Ele é administrador e arquiteto executivo do maior fabricante de cabeamento estruturado do mundo, que é a CommScope. Vem para cá, Alex Corneta. Tudo bem? E aí, Alex, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado, Ricardo. Fique à vontade. Obrigado. E aí, Corneta, como é que tá a vida? Tudo bem, Ricardo. Tudo bom. Essa retomada aí de negócios, enfrentando aí esse final de pandemia, mas com muita coisa acontecendo na área de tecnologia, com muita coisa acontecendo na área de negócios. Com vocês mesmo, a gente tem tido anos fantásticos aí, né? Sem então dúvida. A gente tem muito trabalho aí nos últimos anos, apesar de todos nós passamos aí na parte com relação à pandemia, a gente teve muito êxito em uma série de atividades que nós fizemos e muito prazeroso aí estar podendo compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje. Você é um dos melhores gestores de canais. Obrigado. E colaborou muito, né, para a Plantec entrar nesse mercado de projetos, né? A gente sempre foi muito bom no mercado de vendas recorrentes, né? Sim, insisti um pouquinho sobre o assunto. Pois é. E ele é um dos nossos mentores aqui, Obrigado, né? Ele é a imagino, turma da CommScope. A gente troca ideia. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. Bom, Corneta, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que tudo começou e você que é administrador e um arquiteto, né? Sim. Arquiteto eu fui fazer quando era um pouco mais velho. Ó, que legal, hein? Eu falei assim, caramba, toda noite eu fico jogando videogame, não tá dando muito certo isso daqui, eu vou estudar. Aí eu peguei e voltei para uma área que eu gosto, né? Que eu sempre gostei, desde jovem, desenhar, parte de cultura também. Então foi um curso que, se eu tivesse feito no começo, né, quando a gente sai do colégio médio, eu tivesse feito arquitetura, provavelmente eu teria seguido outra carreira, né? Mas foi algo que eu fiz aí um pouco mais velho aí para completar um pouco da área de conhecimento. Bom, falando um pouquinho, né, como que eu vim para a área de tecnologia, tem a ver com a minha formação mais técnica, né? Estudei, fiz eletrônica, né, no ensino médio, na época que ainda a escola também. Estadual. Eu também. Então eu fiz a ET, né, na época a Escola Técnica Estadual, hoje chama ETEC, né? Mas foi muito prazeroso, porque eu estudei, pude fazer o ensino médio associado com a área de tecnologia, já lá naquela época voltado para eletrônica. E quando eu saí do colégio, eu, na verdade, assim, como eu já tinha arrumado um emprego de técnico na área de informática, né, eu trabalhava numa empresa que consertava computadores, impressoras, e já se instalava alguma coisa de redes, né? Não como é hoje, né? Se instalava ainda tecnologias antigas aí, com cabo coaxial, né? Rede Novel, exatamente. Placas aí de redes ponto a ponto que se instalava, né? Não é a topologia e a estrutura que a gente encontra hoje, né? Mas foi ali que eu comecei. Então, como eu trabalhava o dia inteiro, eu falei, é complicado fazer uma faculdade mais pesada, então aí eu resolvi ir para a área de administração, fiz uma faculdade de administração e trabalhava como técnico de dia, né? Enfim, mas trabalhei durante alguns anos como técnico mesmo, mas depois assim, talvez pelo perfil, que já na época eu já tinha, como atendia campo, eu tinha um perfil de atender bem o cliente, conversar bem com as pessoas. Técnicos que falam. Que falam, exatamente, né? E quando não conseguia resolver, vendia o porquê que não resolveu, entendeu? Então aí um colega me convidou para ir trabalhar na área comercial, enfim, fiz um processo, trabalhei numa indústria que aí já não era na área eletrônica, mas não na área de informática. Eu trabalhei depois numa empresa que eu cuidava de uma linha de produtos eletrônicos na área de instrumentação industrial. Entendi. Transmissores, leitores de rede, então era mais área industrial, mais a área eletrônica. De alguma forma tinha a ver com redes, porque eram sensores conectados a uma rede, né? Entendi. Digamos, os primeiros elementos de automação industrial, vamos dizer assim. Depois eu também fui convidado para ir trabalhar numa empresa na área comercial, que aí já fugiu um pouco mais, era uma empresa que existe até hoje a empresa, inclusive super, super renomada na área de metrologia, ensaios, pesquisas, fazia ensaio para a área elétrica. Entendi. E trabalhei na área comercial.
Depois fui convidado, aí sim eu entrei na área das indústrias que trabalham para produtos de infraestrutura para telecomunicações, onde eu estou até hoje, né? Isso já fazem aí um pouco mais de 20 anos já nessa área, né? Rapaz, a barba branca não engana. Começou muito cedo, né? Criança, praticamente. Você se forma, né? Antigamente... Com 17 anos a gente estava trabalhando. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Não se espera formar na faculdade para começar a trabalhar. Eu já era, né... Não tinha nem carta ainda, eu lembro que eu tinha que atender clientes de ônibus, aí quando eu tirei a carta comecei a usar o carro para atender cliente. A sua história é parecida com a minha e de algumas pessoas da Plantec, né? O Fernando Ono também é técnico, o Rodrigo Perella também é técnico, né? Muitos profissionais da nossa idade, assim, hoje, eles têm ainda, até hoje, um valor muito grande do estudo técnico. Sem dúvida, né? Isso ajudou na carreira de muitas formas, e a gente tem esse exemplo aqui para poder compartilhar. Tem mesmo, né? Muito legal. O que prova que os técnicos podem sim entrar na área de negócios. Eu acho que é algo que tem que ser muito valorizado, é uma área de oportunidade, né? Inclusive na nossa área, a capacitação técnica dos nossos parceiros, das empresas que a gente se relaciona é fundamental, né? Às vezes o jovem visa muito ainda com uma nova cultura de que obrigatoriamente tem que ter uma formação, não digo que não tenha que ter, tem que ter, mas desvaloriza, não digo assim, cai um pouco em desuso essa valorização de uma formação mais jovem, mais, né, técnica. Sem dúvida. E eu acho que hoje a gente sente um pouco dessa carência. Na verdade, inclusive a faculdade fica, se ela for... As duas forem técnicas, fica muito fácil, né? Essa é a verdade. Pois é. Depois acaba querendo um contraponto, como foi o meu caso, por exemplo. Pois é. Mas vamos lá, falar um pouquinho então agora, né? Você trabalha numa das empresas mais conceituadas, né, na área de tecnologia, né, do mundo, né? Uma empresa que tem patentes, que tem... Sim. Que cria, né, a tecnologia, tem uma história, né? Uhum. E aí acho que é legal a gente dividir com os nossos espectadores, né? Não dá para falar mais telespectadores, porque a gente não sabe nem onde a pessoa vai ouvir. A pessoa está só ouvindo, né? De repente está nos vendo aqui, mas pode também só ouvir depois, né? Uhum. Quais são as crenças e os propósitos da CoinScope, né? Você que está lá dentro, como é que a gente pode dividir isso com a turma que está nos assistindo? Sim, acho que mais do que ter ali, né, uma frase montada ali de visão, missão da empresa, o que eu acho que é legal compartilhar da CoinScope é um pouco exemplificar com o histórico dela, né, com o legado que ela tem, respondendo um pouco a tua pergunta, que eu acho que tem a ver com o que a empresa coloca hoje como filosofia de atendimento no mercado, né? Basicamente a CoinScope, né, basicamente parece até algo que é simples, mas não é realmente assim. A gente tem hoje 100% da empresa, ela visa levar da melhor forma a conexão ponto a ponto, a conexão fim a fim, né? Todo o histórico, o legado da empresa, desde a década de 70, tudo que ela desenvolveu, ou os negócios que ela foram adquirindo, as empresas que foram se associando a ela na forma de aquisição de negócios, todas elas têm no seu DNA, né, desde o início, a fabricação de produtos, o desenvolvimento de produtos para levar da melhor forma possível a comunicação, ou a telecomunicação, falando um tempo atrás, mas hoje isso é muito miscigenado. É comunicação, né? Hoje unificou tudo, né? Sim, exatamente, né? Alguns anos atrás a gente falava da comunicação unificada, com dados, voz e outros elementos. Hoje é realidade, né? Não precisamos aqui explicar muito sobre isso. Acho que o público aqui hoje que está aqui assistindo com o que vocês vendem, com o que a Plantec atende o mercado, é esse público, né? Então a CoinScope ela tem hoje, desde da sua fundação, né? Que começou com cabo coaxial para TV a cabo, fabricamos, é um produto até hoje, a gente usa, né? Sim. Parte da tecnologia que a gente usa hoje de infraestrutura nas cidades ainda utiliza-se, obviamente, a fibra ótica massivamente, mas ainda existem provedores de tecnologia que ainda usam o cabo coaxial, aquele branco que chega até a casa da gente. Que é onde começou tudo, né? É onde começou a CoinScope, ela surgiu ali na década de 70. E de lá para cá a gente tem todo um histórico onde a gente tem soluções, o nosso negócio é 100% esse, não é a unidade nossa de infraestrutura não é uma unidade de negócio apartada, não é uma business unit, como a gente fala. O nosso negócio é 100% isso. Desde uma fabricação do que aparentemente é um cabo simples, até hoje antenas para o 5G, por exemplo, que é o que a gente mais ouve, pelo menos falar, né? Não digo que a gente use ainda, mas a gente ouve muito falar. As antenas para as empresas de telecomunicação. Então a gente fabrica então, desde um cabo simples que entra na nossa casa, que os dados são e a voz é trafegado pela cidade, através até da parte wireless, que são a proveniência de dados através de sinais de celular, de telefonia celular. E na verdade a CoinScope tem algumas marcas que estão dentro da nossa casa, né? E as pessoas não sabem muitas vezes que é da CoinScope. Tem uma história engraçada que em
2018, né, a Conscope ela adquiriu uma empresa chamada Ares, né, e eu achei, assim, vem a comunicação interna primeiro, né, para os funcionários, né, que a empresa adquiriu e tal. Junto nessa empresa vinha um portfólio que é bastante conhecido na área de tecnologia, que é o portfólio Ruckus, sim, né, sim. Que é um portfólio da área de networking, né, switches e antenas Wi-Fi. Aquilo que ia acabar com os cabos, né, tudo sem isso, fio, né? Isso aí era o terror de quem vendia cabo, era falar que ia tudo virar wireless, né? Não que não esteja virando, mas o cabo não acabou e nem vai acabar, temos muita oportunidade aí. E a história engraçada é isso, falou assim, como Ares, né? Então tinha uma marca que parece um aviãozinho e tal, né? Eu falei, nossa, essa marca não é estranha, né? E tava trabalhando no meu, né? Não era pandemia, mas eu tava no meu home office em casa e tal, que meio que é a minha sala. Aí você olhou o modem. Aí eu olhei embaixo, o modem da operadora tava lá, Ares. Eu falei, caramba, aí que eu conheci, quer dizer, eu já usava um produto que passou a ser Conscope, né? Inclusive é uma fábrica que tem no Brasil, que fabrica esse setup box, que a Conscope tem em Manaus, inclusive, que é um legado da Ares, né? Sensacional, né? A gente começou também com uma marca que é muito, muito famosa aqui no Brasil, né? Que é a AMP, né? A AMP também foi uma marca adquirida 2015. E é uma linha que acabou se transformando num grande sucesso de vendas aqui no Brasil, nos projetos que a gente faz hoje em dia, por exemplo. Sim, né? Sim, sem dúvida. É uma aquisição que a Conscope fez em 2015, né? Um negócio que existia como uma unidade de negócio, né, dentro da TE. Foi uma aquisição que aconteceu de 2015 para 2016, como você falou, é uma marca ainda muito conhecida, né, o conector AMP. Né? O conectorzinho AMP é um carro-chefe, é um produto hoje Conscope, né, faz parte do nosso portfólio um pouco mais abrangente, que a gente chama de Net Connect. Sim. Mas o conectorzinho AMP, a marca AMP, ela faz parte do portfólio Conscope. Querida pelo instalador, não é? O pessoal ainda chama muito conector AMP, né? E isso faz parte do nosso portfólio também desde 2015. Muito bem, falar um pouquinho de negócio? Vamos lá, né? Bom, a área de comunicações que a gente faz parte aí, a gente tenta contribuir, né? De alguma maneira, ela está evoluindo demais, né? E durante a pandemia foi uma explosão de uso de tecnologia da casa até as empresas, né? E de agora em diante, né? Quais as principais oportunidades e alguma dificuldade que você veja? Acho que é legal a gente dividir com os nossos espectadores, né? E com a entrada do 5G, você vê mais oportunidades ou mais dificuldades, né, para toda essa turma que está trabalhando na área de tecnologia? Dá muita oportunidade, muita mesmo. O 5G, né, pegando já o final da tua pergunta, a gente tem muito ainda uma falta, né, de associação que isso vai demandar, né? Porque normalmente, como aconteceu com a evolução das outras tecnologias na área de celular, o principal ponto foi a melhoria do sinal ou da performance do uso do celular, né? O 2G já começou a trabalhar um pouco com os dados, o 3G a gente já podia ver e-mail no celular, o 4G a gente já utiliza hoje, né, até voz sobre IP usando o 4G, faz conferência, dá para assistir vídeo, dá até para baixar arquivos mais pesados. Melhorou Sim, o demais. 4G, quando ele está funcionando bem, ele é excelente pro uso móvel, né? Sim. Um tablet ou até mesmo o celular que a gente usa o dia inteiro aí, o tempo inteiro, né? Agora o 5G não necessariamente ele vai ter essa sensação de melhoria, porque o uso do celular ele está limitado a esse bom uso que o 4G de alguma forma, quando disponível com boa qualidade, ele já te atende. O 5G ele vai disponibilizar realmente a comunicação entre as máquinas, né? Vai ser o principal volume de utilização do 5G, realmente a explosão entre a comunicação do que a gente fala de IoT, né? Ou a internet das coisas, né? O IoT. E isso vai gerar algo que a gente não tem ainda em uso, já existe disponibilidade, mas isso vai continuar gerando uma explosão de comunicação, necessidade de armazenamento de dados, de leitura desses dados e de processamento desses dados. E aí vai existir aquela comunicação de máquina com máquina. E isso vai fazer com que a máquina comece a tomar algumas decisões, né? Algo muito simples que a gente pode fazer através de um sensor, mas não necessariamente através de um dado, é detectar se tem ou não pessoas numa sala, mas que pessoas são essas? Essa sala onde nós estamos, ela é totalmente automatizada dessa maneira, né? Sim, então essa parte da automação, ela já existe há muitos anos, né? Exatamente. Mas agora, quais são as pessoas que estão lá dentro? Essas pessoas, elas estão sentadas aonde? Essas pessoas, elas utilizam essa sala quantas horas por dia? Que dias da semana? Então, esse comportamento
né, que hoje a automação permite fazer, o sensoramento e na coleta dos dados que podem ser decisivos, por exemplo, no comportamento das pessoas numa loja de varejo, as máquinas vão começar a detectar, ou esses sensores vão começar a detectar, vão passar por esse processamento e pode determinar onde deveria estar acontecendo uma promoção. Tomam decisões, né? Tomam decisões, acontece uma promoção ali, ou as pessoas não estão visitando determinada área daquela loja. Então as pessoas elas podem ser estimuladas aumenta a luz numa determinada a caminhar por um outro lugar para passar para ter uma outra demanda. Mas essa decisão não vai passar necessariamente pela análise das pessoas. Está acontecendo ali. Né? O dono da loja antigamente provavelmente fazia isso. Provavelmente. Mas essa decisão acontece através de máquinas e equipamentos que vão processar isso, tomar a decisão e gerar um comunicado numa tela, gerar uma promoção instantânea. Então essa capacidade de leitura, coleta de dados e devolução dos dados para tomada de decisão, isso acontece num data center. Entendi. E para que isso aconteça de forma imediata, esses data centers eles têm que começar a existir mais próximo da gente. Né? É o diminuir a distância, né? Ou em que a gente fala em tecnologia, diminuir latência. Né? E isso é muito, muito importante que aconteça para que esse benefício seja real, seja tangível. A companhia que está querendo tirar o usufruto disso e os usuários, né? Nós como usuários. Né? Acho que um bom exemplo que a gente tem aí, essa demanda que existe, é hoje a descentralização, por exemplo, de serviços de streaming que a gente utiliza hoje. Né? O bom uso do sinal ou da velocidade que você consegue carregar para assistir um filme, uma série na TV, vem dessa redução da latência. Né? Então, operadores como o Netflix, por exemplo, eles descentralizam hoje onde isso é processado. Você pode ter uns servidores no Tatuapé, por exemplo, onde nós estamos no teu bairro. No teu bairro, né? E o 5G vai trazer isso, porque o 5G, a tecnologia, ela, por conta de atender essa alta velocidade, ela funciona em alta frequência. Por ser em alta frequência, existem alguns limitadores físicos da alta frequência, que é, por exemplo, a distância que uma onda chega ao usuário, aonde precisa chegar o sinal, ela leva a alta velocidade, mas a distância é mais curta, não leva quilômetros de distância, Entendi. Leva alguns metros, então, algumas dezenas de metros. Descentralizado. Então a gente vai deixar de ter aquelas grandes torres, não que elas vão deixar de existir, elas vão existir, mas vão existir muito mais antenas espalhadas pela cidade. E isso é um dos desafios da implementação do 5G. Isso a CoScope está dentro até... Total. Né? A gente define tecnologia. As antenas da performance que a gente tem, já estava definida a tecnologia antes do leilão aqui do Brasil, que foi no final do ano passado. As frequências que foram leiloadas pelo governo, nós tínhamos os produtos prontos, desenvolvidos para isso. Né? Porque é a tecnologia que já estava disponível. Né? Isso até porque a gente também tem uma cobertura global, uma cobertura mundial, e isso já vinha em outros países com uma certa antecedência. Né? Aqui a gente tem sempre um delay aí, né? Então a gente já tinha isso em desenvolvimento por sermos uma empresa global com presença em mais de 160 países. Então você diria que assim, talvez tenham produtos que a gente nem imagina que vão existir. Sim. E isso vai precisar de mão de obra especializada para poder instalar. É uma tremenda oportunidade para os parceiros de instalação e integração. Eu costumo dizer, já em umas últimas reuniões e apresentações, é que nós hoje nós vamos vender, né? Eu diria que daqui 2, 3, entre 5 anos, né, vai massivamente existir. Nós vamos fazer negócio com empresas que não existem nessa área de tecnologia. Porque não existe isso, né? Não existe ainda essa demanda. Eles vão começar a instalar a infraestrutura de 5G, as antenas, a parte de operação. Aí essa operação vai disponibilizar o serviço, como eu vinha falando aqui, dessa parte de processamento de dados, coleta de dados, interação entre máquinas. Isso vai ter que ser armazenado e essa questão da latência tem que ser atendida. Então os data centers vão deixar de estar em grandes centros, como tem aí no interior de São Paulo, ou né, no Vale do Silício, né, e vão começar, já temos data centers próximos às grandes cidades, isso é normal, mas para que isso realmente funcione, o tempo de resposta entre equipamentos e máquinas tem que estar mais perto, esse processamento de dados. Aliás, em breve nós faremos um roadshow falando exatamente sobre os mini data centers para esse tipo de coisa. Foi uma ideia que surgiu no nosso bate-papo, né, Ricardo? Alguns aí já, a gente tem ideia de que realmente a gente possa levar oportunidade aí para as operadoras e para parceiros que precisam se especializar em projetar. E a gente fala um data center, não é aquela área gigante também de um shopping center. Um data center pode ser um rack, com os equipamentos certos, instalados da forma correta para atender essas demandas que ainda não existem. São iminentes, mas ainda não aconteceu, não explodiu ainda. Né? A gente
Tem uma nova pergunta aqui, né? Que o aumento da demanda de tráfego, que tem a ver com isso que a gente estava falando, né? Produziu uma explosão, né? Então, por exemplo, de filmes, streamings, áudio e etc, né? Sim. E aí as companhias estão tendo que se adaptar. A própria Plantec, na verdade, se a gente não tivesse feito um retrofit na Plantec e elevado a categoria de cabeamento, elevado a velocidade e colocado a segurança necessária para a gente poder trabalhar de qualquer lugar, né, que a gente chamou de projeto Rede à Prova de Futuro, né? A gente estaria morto na pandemia, para ser honesto. A gente em 2 dias estava totalmente operacional, sendo que em 2 horas já tinha gente trabalhando em casa. Isso porque a gente tinha feito uma previsão. Preparado. E que tecnologias que vão permitir suportar todo esse tráfego? Já falamos um pouquinho, né? Sim. E aí falando um pouquinho mais desse mini data center, né? Como é que a gente prepara a borda para suportar toda essa baixa latência? Porque, na verdade, se você pegar 1 quilômetro quadrado, a gente tem milhares de pessoas. E nós talvez tenhamos milhões de dispositivos, né? Essa é a grande diferença. Hoje, daqui, como eu falei, né? Esses milhões, realmente pode vir milhares de dispositivos conectados, né? Hoje todo mundo tem muito mais do que, individualmente, mais do que um dispositivo conectado. Tem um celular, tem um tablet, tem um computador. Relógio. Tem um relógio. Chega em casa, a TV está conectada. Então você tem uma infinidade por pessoa, né? Se a gente tem milhões de pessoas, cada uma conectada, né? É interessante que você consegue hoje, a tecnologia vai levar melhor qualidade também para uma questão social também, para que as crianças, as pessoas possam estar com redes mais disponíveis, né, para poder utilizar isso, né? No meio da pandemia era o recurso disponível para se estudar, né? Ainda de forma muito precária, mas se tivéssemos já preparado, né? A pandemia daqui, imaginando uma preparação de tecnologia maior, a gente já teria uma experiência melhor, né, disponível para uma quantidade muito maior de pessoas. Para que tudo isso funcione, né, a gente costuma dizer assim, pegando de cima para baixo as camadas de tecnologia, né, as atualizações de software acontecem quase que diariamente. Você pegar um app do celular, todo dia você pode ter lá, tem uma atualização. Sistemas corporativos, a mesma coisa. Pode durar aí uma atualização sem ter atualização durante alguns meses, né? Isso depois, com essas atualizações, os sistemas ficam melhores, processam melhor os seus dados, tudo, e demanda um melhor hardware. E aí as empresas que fabricam o equipamento, né, disponibilizam um novo hardware, um computador novo, né? E na parte de redes, né, ou digamos assim, fazendo já um paralelo super rápido, é a possibilidade de você hoje ter antenas por isso que o cabo não vai morrer, mas porque as antenas de Wi-Fi passaram agora, né, recentemente por uma nova categoria, né, que chama-se Wi-Fi 6, existe já uma eminente aí também que já vem muito rápido, 6E, né, que são tecnologias que permitem 2 pontos importantes para a melhor experiência do usuário, né? 3, eu diria, né? Segurança, confiabilidade para que as pessoas utilizem no ambiente corporativo, não tenham medo de utilizar porque alguém vai invadir. Elas funcionam com maior velocidade, né? Começam a sair de 1 GB de velocidade, passando para 10, 40, 50, até 100 GB em alguns casos. E você consegue também ter a capacidade de maior número de usuários por ponto. Então, maior número de usuários utilizando aquela antena. Maior densidade. Maior densidade, maior capacidade de processamento de dados. Então, essa demanda existe porque você atualizou o teu software, teu sistema de segurança, você atualizou o teu sistema de redes, os teus switches, você atualizou a tua antena, né? Aquele Wi-Fi, aquele ponto de acesso. Se você não acompanhar também com a infraestrutura, que é o cabeamento, você cria ali naturalmente um gargalo. Sem falar em que a energia está passando pelo cabo também, de rede, né? Sim, também. PoE, né? PoE, então você tem outras tecnologias que demandam a melhor capacidade tua de infraestrutura para suportar a instalação, a capacidade de tráfego de dados que aquela antena que está preparada para funcionar daquela forma vai te atender, desde que você atenda essa demanda apropriadamente, né? E PoE, né? Porque o que eu fiquei impressionado, outro dia eu fui numa loja aqui de São Paulo que estava mostrando uma TV conceitual. E a TV era PoE. Sim, sim. Hoje você tem PoE, né, dispositivos que você tem até normatizado já até 90 watts. Pois é. Então, se você instalar um cabeamento de forma apropriada, utilizar o cabo de rede de forma apropriada, instalando, né, com um projeto apropriado, você pode distribuir, sem ter a necessidade de levar pontos de elétrica, dispositivos, né, que você vai plugar na sua rede. Você já tem que ligar na rede. Já tem que ligar na rede e você já pode alimentar ele utilizando o teu switch com portas PoE,
que disponibilizam até 90 watts. Então aí você pega telas de comunicação, como eu falei agora há pouco na área de varejo, telas de comunicação, TVs, computadores, os notebooks. Então você vai começar a eliminar os pontos de comunicação de elétrica e vai utilizar o ponto de comunicação. Agora, Corneta, nós devemos ter deixado a metade das pessoas muito contentes e felizes e e a outra metade muito preocupada. Preocupada com o quê, né? Porque como é que eles vão aprender toda essa tecnologia? O que a gente pode ajudar? O que a ComScope e a Plantec poderiam ajudar? Eu acho que isso é uma jornada, né? Também não é uma coisa que acontece... É uma coisa, mas a gente precisa começar a se preparar agora, né? O que você recomendaria para essa turma? Bom, eu recomendaria capacitação, né? A gente falou aí do começo aí sobre, né, um nível de conhecimento técnico, um nível não necessariamente se preparar com formação de graduação, né, universidades, mas você se preparar e ter a capacidade de entender algumas demandas que são eminentes, outras já existem, se preparar com essa capacitação, né? A gente, por exemplo, tem um programa, né, junto com os nossos parceiros, né, que a gente disponibiliza. Bem antes da pandemia, nós já utilizávamos recursos de ensino à distância, uma plataforma online que é utilizada para capacitação dos parceiros de forma oficial, né? Então a gente disponibiliza para que os técnicos, os donos dos pequenos instaladores... O famoso passaporte. Exato. Então ele pode adquirir um passaporte online que permite que ele faça inúmeros, né? Ou seja, de forma indeterminada a quantidade de cursos que ele queira fazer daqueles que estão disponíveis e possa capacitar, né? Como eu falei, ele é bastante democrático, né? No nosso mercado existem empresas de integração de tecnologia que são centenas e milhares de pessoas como funcionário, e também pode se utilizar e se apropriar desse benefício, desse mercado, aquela empresa que é o pai e o filho, 2 irmãos, né? 2 colegas de trabalho. Estudam juntos, o curso é o mesmo, a capacidade de se tornar um parceiro nosso através dessa capacitação é a mesma daquela empresa de 2 pessoas e de uma grande companhia, que é o caso. E nós temos esse, né, literalmente aquele ditado do 8 ao 80 ou ao 8 mil, esse espectro a gente consegue atender. Porque não é só cabeamento, né? É um curso muito mais amplo de tecnologia, na verdade. De tecnologia. Por exemplo, a gente estava falando sobre os data centers, né? A parte de borda, a 5G vai atender uma quantidade grande, vai necessitar uma quantidade grande de novos data centers, pequenos, mas uma grande quantidade. E a gente tem cursos específicos disso, de como projetar, de como oferecer as melhores tecnologias de infraestrutura para suportar essa tecnologia que já existe hoje, em alguns casos, né? Como eu falei do Wi-Fi 6, por exemplo, existe, as empresas estão trocando para essa tecnologia, e esses novos data centers de borda, esses novos data centers que a tecnologia de 5G irá demandar definitivamente. Então, se você se prepara, vai atender um cliente que ainda não existe, que vai montar esses data centers, e fala assim, eu sei montar e vou te ajudar a projetar. Você saiu na frente. Você saiu na frente. Né? Então, você está com essa capacidade de ajudar alguém de algo que você já está preparado, você vai sair na frente e vai ser uma oportunidade de negócios. Vai ter muita oportunidade de negócio nessa área. Vai existir uma explosão. Boa notícia, gente. Que maravilha, né? Bom, Corneta, o teu mindset, eu admiro muito a maneira que você pensa. A gente tem um bom entendimento, né? Por isso que tem sido um sucesso a parceria da Plantec com a ComScope, né? Você entende bem, tá antenado no mercado disruptivo, né? Então, eu queria que você deixasse, já indo para o final aqui, uma mensagem, né, para os nossos clientes e amigos, né, comuns da ComScope, e também um convite, né, para que eles conheçam mais a empresa, né? Sim. Legal, não, é isso, acho que tem a ver com um pouco do que a gente conversou aqui nesse bate-papo, tem a ver com essa oportunidade de capacitação, né, dos profissionais, de você, dono de uma empresa, de um empresário, buscar essa capacitação. A gente disponibiliza muito esses recursos, então se aproximar da gente, acessar o nosso site comscope.com e buscar, através da Plantec aqui, através da equipe de vocês, nos buscar, chegar até nós, né, nos buscar também aí, através de redes sociais aí que facilmente vocês podem encontrar, ter essa oportunidade. Então a gente disponibiliza muito esse recurso, parte desse conteúdo de capacitação não é só técnico, mas também é oportunidade de fazer negócios junto com a gente. O nosso negócio ele acontece 100% via desenvolvimento de parceiros como vocês na área de distribuição. É verdade. Acontece por meio dos nossos parceiros de instalação, integração. A gente não faz nada sozinho, né? A gente fabrica, desenvolve o produto para que a gente possa
comercializar através de vocês e para que o parceiro possa se apropriar desse produto, se apropriar desse nosso conhecimento de mais de 40 anos desenvolvendo produtos especificamente para a área de infraestrutura, né? Nós não fabricamos outro produto, só fabricamos esse tipo de tecnologia. E aí a gente compartilha isso. Então a oportunidade desse compartilhamento traz a oportunidade de parceiros que, por exemplo, a gente tem parceiros aqui no Brasil há mais de 30 anos com a Conscope, mais de 30 anos como parceiros. E trabalham com a gente desenvolvendo empresas que prosperaram, profissionais que prosperaram, técnicos que prosperaram. E essa é um pouco da leitura, como eu falei lá no início, né? Nosso negócio é ajudar a todos, né? O usuário e também os nossos parceiros a fazer os negócios fim a fim, entregando a melhor infraestrutura para a área de tecnologia ou telecomunicações. Aí. Bom, Corneta, muito obrigado, viu, pela sua presença, né? Acho que foi muito legal. Obrigado, é mais uma pessoa para inspirar vocês, que está numa posição importante numa empresa classe mundial, né? E este foi o Plantec Talk número 4. Eu sou o Ricardo de la Torres e até a próxima.